nossa aula número 8, não é isso? Vamos lá, sejam bem-vindos. Hoje eu vou falar de calorimetria, certo? A calorimetria, ela estuda a troca de calor entre os corpos, certo? Sempre o calor vai de quem tem maior para quem tem menor temperatura. Aqui, por exemplo, eu botei um corpo A, que eu chamei de temperatura TA, e um corpo B com temperatura TB. Considerando TA maior, esse sinal é maior do que TB, então ela vai nesse sentido, ela flui nesse sentido, o calor. O calor. Vai de quem tem maior para quem tem menor temperatura, certo? Mas vocês precisam também saber o conceito de temperatura e de calor. A temperatura ela mede o grau de agitação térmica das moléculas, certo? Tipo, você abre a geladeira, você sente aquela temperatura ali, frio. Um dia quente, você sente o calor. Então, a temperatura é isso, ela mede o grau de agitação térmica das moléculas, certo? E o calor é a energia térmica em trânsito. Em trânsito porque ela está sempre passando de um meio para o outro. Sempre nesse sentido, de quem tem maior para quem tem menor temperatura, certo? Por exemplo, por que uma pessoa com febre sente frio? Por exemplo, a temperatura ambiente, vou chamar de TA, é aproximadamente 36,6 graus Celsius. Uma pessoa com febre, eu vou botar TP, temperatura da pessoa. Uma pessoa com febre, vamos supor que ela esteja com 38, tá? Já é febre, 38, certo? Então, quem está maior é a temperatura da pessoa ou a do ambiente? É a da pessoa. O calor não vai de quem tem maior para quem tem menor temperatura? Então, a pessoa com febre, ela está cedendo calor para o ambiente, está perdendo calor. Por isso que ela sente frio, beleza? Então, vamos lá, continuando. A gente estuda dois tipos de calor, o calor sensível e o calor latente. O calor sensível, gente, é quando há mudança de temperatura. Se houver variação de temperatura, o calor é dito sensível. Por isso que a fórmula tem esse ΔT. Delta é variação, né? Lembra que na física delta é variação. E o T aqui é temperatura. Então, é o famoso Q-macete, certo? Onde o Q é a quantidade de calor, que é dada em calorias. O M é a massa, que é dada em gramas. Aqui a gente não trabalha com o sistema internacional. Se fosse no sistema internacional, essa massa seria quilograma. Mas aqui a gente trabalha com grama mesmo. O Czinho é o calor específico do corpo. Cada corpo tem o seu calor específico. O da água, que geralmente não vem nas questões. O calor específico da água é 1 caloria por grau Celsius, certo? Se não vier esse valor na questão, vocês memorizem, tá? Mas geralmente dos outros vem. Se não vier, vai vir os dados, a quantidade de calor, a massa e a temperatura para achar. E o ΔT é a variação de temperatura. Se liga, como eu falei, que esse delta é variação. É a temperatura final menos a inicial. Por exemplo, o corpo passou da temperatura 10 para a temperatura 50. Então, ela variou quanto? 50 menos 10, a final menos a inicial. Ela variou 40, certo? Então, que macete para decorar, certo? Quantidade de calor, massa, calor específico e variação de temperatura. Sim, a massa é dada em gramas, voltando. O calor específico é dado em calorias por grama grau Celsius, a unidade medida. E a temperatura é dada em grau Celsius, certo? A gente usa o Celsius mesmo aqui, grau Celsius ou grau centígrado, como a gente falou na aula passada, no outro assunto, que é a escala usada no Brasil, certo? E o calor latente é outro tipo de calor que a gente também vai estudar. Calor latente, Q igual a M vezes L, Qmala ou Qmole, como quiser decorar. O Q, novamente, é a quantidade de calor, que é dada em calorias. O M é a massa, que é dada em gramas. E o L é o calor latente. O calor latente, cada substância tem o seu. O calor pode ter calor latente de fusão, de vaporização, depende da mudança de fase. O calor latente a gente usa quando houver mudança de fase. Aqui não há variação de temperatura, aqui há mudança, vamos dizer assim, que é a linguagem mais correta, mudança de fase, do sólido para o líquido, do líquido para o gasoso, certo? Aí a gente usa Qmala ou Qmole. Capacidade térmica, cuidado para não trocar Czão com Czinho, capacidade é grande, então a capacidade é o Czão, tá? E o Czinho, que é o mesmo daqui, ó, é calor específico.
A capacidade térmica a gente pode achar dividindo a quantidade de calor pela variação de temperatura. Então, capacidade térmica aqui, temperatura. Ou café MC, que é a massa, o calor específico, a capacidade térmica é o produto, a multiplicação da massa pelo calor específico, tá? Então, que temperatura, café MC. Que macete e que mala, para decorar, beleza? Então, vamos ver alguns exemplos, ó. Primeiro exemplo. O primeiro exemplo fala que um corpo de massa 200 gramas, vou colocar aqui os dados. Eu vou apagar aqui para ficar com mais espaço. Fica melhor para vocês. Vocês voltam o vídeo aí, vão olhando as fórmulas. Os conceitos que eu falei, vocês podem anotar aí, só é voltar ao vídeo, certo, gente? Vamos ver aqui. Primeira questão, primeiro exemplo. Como que a gente vai trabalhar com isso na parte matemática? Então, o primeiro exemplo diz que um corpo de massa 200 gramas. Massa 200 gramas. Inicialmente com a temperatura de 10 graus Celsius, chegou a uma temperatura de 80, ela partiu de 10 para 80 graus Celsius, certo? Isso, e também esse corpo tem um calor específico de 0,093, beleza? Aqui a unidade medida é calorias por grama, graus, calorias por grama, graus Celsius. Isso aí. Então, corpo de massa 200 gramas, variou a temperatura de 10 para 80, então de 10 para 80 variou quanto, gente? Só é fazer final menos inicial. 80 menos 10, variou 70. Beleza? E o calor específico dessa substância é 0,093. E pede-se a quantidade de calor. O que? Certo? Olha, a gente tem o que mala e o que macete. O que mala é quando houver mudança de fase. Aqui houve variação de temperatura. Então, é um calor do tipo sensível. A gente vai usar o que macete. Quantidade de calor é o produto da massa, pelo calor específico, pela variação de temperatura. Vamos lá? Vamos lá, vou botar cada um no seu quadrado. Cada um no seu lugar. Massa, o Czinho 0,093. Certo? Isso aqui é um 3, gente. A variação de temperatura, a gente já viu de 10 para 80, variou 70. Pronto, é só resolver esse produto, certo? Passo por passo. Eu prefiro fazer logo esses dois aqui que tem 0. 2 vezes 7, né? 14. E acrescenta os 3 zeros. De hoje aqui como daqui. 1, 2, 3. Acrescenta os 3 zeros. Fica, então, 200 vezes 70 é 14.000. Que multiplica 0,093. Certo? Vamos fazer essa continha aí. Vou fazer aqui para mostrar a vocês. 0,093. Vamos lá. 3, tudo vezes nada é nada, né? 3 vezes 4, 12, vai 1. 3 vezes 1, 3 com 1, 4. Beleza? Agora o 9. Tudo vezes nada é nada. 9 vezes 4 é 36. Vão 3. 9 vezes 1, 9 com 3, 12. Certo? Ainda tem esses dois zeros aqui da frente. Então, 1, 2, 3, 4, 5. E esse outro zero aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos somar todo mundo. Deixa eu separar aqui. Com meio em cima. Baixo 0. Aqui embaixo 2. 6 e 4, 10, vai 1, 2 e 1, 3, baixo 1. Aí eu tenho, ó, quantas casas após a vírgula? 1, 2, 3. 3 números, né? Então eu conto do primeiro espaço. 1, 2, 3. Então deu exatamente 1.302.
beleza? 1302 calorias. Aí calorias a gente abrevia, escreve só cal. Beleza? Fazer outra questão. Vou voltando o vídeo aí, vão olhando. Vou fazer aqui outro exemplozinho. Segunda questão. Outro corpo, gente, de massa 800 gramas. Massa 800 gramas. A temperatura variou de 0 para 60. Então, a temperatura inicial é 0 e a temperatura final é 60. Ó, de 0 para 60 variou quanto? Você vai fazer 60 menos 0. Variou exatamente 60 graus Celsius. Esse vai ser o nosso ΔT. Calor específico. 4.000 calorias. Aliás, calor específico não. Calor específico não. Quantidade de calor. Certo? O que é quantidade de calor? É dado em calorias. Aí pede-se duas coisas agora. Duas coisas. Dois dados. O calor específico e a capacidade térmica. Czão e Czinho. Capacidade é grande. Por isso que eu coloquei aí Czão. Então não importa a ordem, quem vocês vão achar primeiro, certo? Eu vou optar por achar logo a capacidade, porque a capacidade não pode ser aquele que temperatura, não é isso? E eu tenho o Q, que é 4.000, e tem uma variação de temperatura aqui, ó, foi 60. Certo? Cortar um zero de cima com um de baixo. Um do numerador e um do denominador. Dá para simplificar aí por 2, né? Que todo mundo é par. Dividir por 2 é a metade. Metade de 400 é 200 e de 6 é 3. Pode dividir, vai dar 66,666. Mas eu vou deixar assim. Vou deixar em calorias por grau Celsius. Vou deixar em fração mesmo. Certo? E o Czinho, o calor específico, vocês podem usar aquele café MC. Por quê? Porque eu já achei, ó, o Czão e já tinha a massa. Falta achar só o Czinho. Se eu quiser, eu arrumo essa fórmula. Eu posso inverter. MC é igual a Czão, certo? Só fiz inverter, por isso que não muda o sinal. Czinho vai ser Czão sobre M. Ó. Quem está multiplicando vem dividindo. É uma forma também de fazer. O Czão a gente acabou de achar, 200 terços, já que eu deixei em fração. E a massa é 800. Certo? Lembrando que aqui existe um 1, né? Então eu tenho uma divisão de fração. Repito a primeira fração e multiplico pelo inverso da segunda. Certo? Posso cortar os zeros aqui, ó. Para facilitar a vida. Czinho, calor específico, sobrou 2 vezes 1, 2, não é isso? E 3 vezes 8, 24. Eu ainda posso simplificar aqui por 2, ó. Deixa eu só diminuir aqui para dar espaço. 2 por 2 dá 1 sobre 12, né? Metade de 2 é 1, metade de 24 é 12. 1 sobre 12, a unidade de medida de calor específica, calorias por grau Celsius. Certo, gente? E é isso aí. No próximo momento eu dou continuidade, a gente faz mais questões. Beijão, até uma próxima aula.